Graça e paz, meus irmãos da Jubac e vocês que estão assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui novamente com o intuito de fazer esse devocional, de estarmos juntos aqui meditando na palavra de Deus, de estarmos louvando o nome dele. E é um prazer estarmos aqui juntos através desse meio que temos, né, de estar pregando o Evangelho, de estarmos meditando na palavra de Deus juntos. Antes de começarmos esse devocional, nós vamos estar orando ao nosso Deus, vamos estar pedindo direção a Ele e sabedoria para que possamos conduzir esse momento aqui da melhor forma possível. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos pela Tua graça, Senhor, Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse instrumento, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra juntos, Senhor, de estarmos meditando, Senhor, nas Escrituras, Pai. E que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Central, Senhor, a liderança, Pai. Esteja abençoando também a Jubac, Senhor, todos os jovens, Senhor, da Jubac, Pai. E todas as pessoas, Senhor, da Igreja Batista Central, Senhor, o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal da Jubac. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, mais uma semana. Espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro devocional e estamos aqui para dar continuidade tanto ao louvor ao nome do Senhor, como também à pregação da palavra dele. E vamos iniciar cantando e louvando o nosso Deus, dizendo que Ele é grande, exaltando o nome dele, engrandecendo a Ele, que é o único digno de ser louvado.
Então, chegando ao momento aqui da nossa reflexão, do nosso devocional, como o nome diz, é o momento em que nós vamos estar vendo um pouquinho da palavra de Deus de forma breve, de forma objetiva. O texto de hoje que nós vamos estar estudando se encontra na carta de 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo os versos 9 e 10. É um texto bem conhecido, um texto também que muitas pessoas discutem, alvo de muitas discussões, de muitos estudos. E nós vamos estar refletindo acerca deste texto nesse dia. Diz o seguinte: E disse-me ele: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Esse texto, que é bem conhecido por ser um texto que fala sobre o espinho na carne de Paulo, que é alvo de muito estudo, de muitas teorias, em meio aos teólogos que se dedicam tempo a estudar esse texto. Mas o nosso objetivo aqui hoje, nesse dia, não é responder essas perguntas, não é fazer um estudo para responder essa questão, qual é o espinho na carne de Paulo. Mas sim, nós estaremos focando no que é principalmente a maior mensagem desse texto, que não é definitivamente o espinho na carne de Paulo, mas sim o que Deus vai falar a Paulo quando ele roga a ele. Nós vamos estar falando aqui, refletindo um pouco sobre o Evangelho de Deus. E o que o Evangelho de Deus proporciona a mim e a você no momento em que começamos a seguir a Jesus. Então, uma breve introdução: o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja que se encontra ali na cidade de Corinto. Ela é uma das 4 cartas endereçadas àquela igreja. Nós temos no nosso cânon sagrado 2 dessas cartas. Infelizmente, as outras 2 se perderam ao longo do tempo. E nessa carta, o apóstolo Paulo ele vai estar trazendo uma série de instruções àquela igreja que tinha vários problemas ali, que vivia naquela região. Tinha pessoas de várias nacionalidades que viviam e moravam ali em Corinto, habitavam em Corinto. E o apóstolo Paulo vai estar se dirigindo a eles através dessa carta. Voltando ao nosso principal reflexão deste momento, que é acerca do Evangelho, nós vamos usar esse texto para extrair algumas verdades acerca do Evangelho de Cristo. A primeira coisa que nós levamos em consideração aqui é que muitas vezes nós vemos aí no nosso mundo em que vivemos, no momento atual em que nossa sociedade se encontra, nós vemos alguns pastores, alguns líderes pregando um evangelho extra-bíblico, um evangelho que promete coisas que biblicamente não condizem com a verdade do evangelho. Talvez você esteja familiarizado com isso, em ouvir pessoas falando que ao aceitar a Cristo nós não teremos mais problemas, que nossa vida vai melhorar, que nossa vida vai prosperar cada vez mais. Isso não é difícil de encontrar pessoas falando desse tipo. Ou ainda você pode ouvir pessoas falando para outras pessoas que ainda não aceitaram a Cristo: venha para a igreja que seus problemas vão acabar, você está passando por essa dificuldade porque você não vai para a igreja, algo desse tipo. Ou ainda essa pessoa pode ser você pode se questionar por que você passa por essas dificuldades, por essas aflições, por essas tristezas que você tem passado. Você deve se perguntar: poxa, eu vou para a igreja, eu participo dos cultos, eu participo dos projetos, dos impactos evangelísticos, e por que minha vida é assim? Por que eu estou passando por isso? Talvez você possa ter esses questionamentos na sua mente. E diante disso, diante dessa situação, diante de todas essas perguntas, nós temos um evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, que em momento nenhum das Escrituras fala que no momento em que passamos a seguir a Jesus, nossos problemas vão acabar, nossas dificuldades cessarão e que nós vamos prosperar. Em nenhum momento nas Escrituras o evangelho promete isso. Pelo contrário, o Evangelho de Cristo
nos chama para uma cruz, nos chama para carregar uma cruz. Lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, outro texto também bem conhecido, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer, Lucas 9, 23, se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias e pegue a sua cruz e siga-me. A cruz, no contexto histórico, ali era um instrumento usado pelos romanos de execução, de punição, era sinônimo de sofrimento, sinônimo de agonia, de aflição, e era um dos meios mais terríveis que tinha das pessoas serem executadas naquele tempo. Porém, no nosso contexto de evangelho, o significado não é diferente. A cruz ainda é sinônimo de sofrimento, sinônimo de perseguição, de angústia, sim. Mas a cruz, graças a Jesus Cristo, ao sacrifício dele na cruz, também é principalmente sinônimo de esperança, sinônimo de vida eterna. E nós vemos aqui no texto o apóstolo Paulo falando num momento de sofrimento, que é o espinho na carne que ele está falando aqui, e ele usa disso, esse termo, espinho na carne, justamente para explicar o sofrimento que ele estava passando, a aflição que ele estava passando ali, a agonia, era algo que incomodava ele ali na vida dele. E aí o apóstolo Paulo, não aguentando mais essa situação, ele roga a Deus que retire esse espinho na carne dele. E ele roga, o texto vai falar no verso anterior, que ele roga 3 vezes a Deus para tirar o espinho na carne. E aí a única coisa que Deus vai estar falando para o apóstolo Paulo é: Paulo, minha graça te basta. Em meio à perseguição, a carregar essa cruz, essa caminhada sofrida por causa do Evangelho, seguir a Jesus é carregar uma cruz, e isso implica sim em passar por dificuldades e passar por aflições. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições desse mundo. E diante disso, Paulo rogando, provavelmente não aguentando mais, roga a Deus, e a resposta de Deus para o apóstolo Paulo é somente: Paulo, minha graça te basta. E o que é isso? O que isso significa? O que é essa graça? O que isso tem a ver com o sofrimento? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que significa graça. Graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. É um favor imerecido de Deus. E a graça que Deus está falando aqui nesse texto, que o texto está nos dizendo, é a graça salvadora de Cristo. Em outras palavras, Deus está falando para Paulo, e para mim e para você, consequentemente, nós somos pecadores, assim como Paulo era, de natureza pecaminosa. O que Deus está querendo dizer aqui é que, olha, você estava morto e eu ressuscitei você dos mortos, resgatei você da morte. Você estava condenado ao inferno e eu te resgatei de lá. Você não merecia o céu e eu te dou o céu. Então, essa é a graça que Deus fala que isso nos basta. Em meio às provações, em meio às aflições, Deus está dizendo que a graça salvadora dele é suficiente para mim e para você. E em meio a essas dificuldades, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai estar nos trazendo perseverança, assim como diz no apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 5, 3 e 4, que as provações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado por Deus. E o apóstolo Paulo, ao entender essa verdade, que a graça de Deus o bastava, ele vai continuar aqui no texto. Ele vai dizer o seguinte: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. É no momento de aflição que o poder de Deus se manifesta e se faz presente. Pode ser que você esteja passando por algum momento de dificuldade na sua vida, que você tem se perguntado, e este é o momento de você buscar mais a Deus. O momento em que você deve se inclinar para Deus e rogar a Ele que esteja
no controle da sua vida, que esteja tomando as rédeas de sua vida. E ainda nós devemos ter a consciência de que essa trajetória que nós estamos aqui, que estamos carregando essa cruz, que nós estamos sofrendo, assim como Jesus sofreu aqui na terra, que passou por dificuldades, passou por provações. Quando nós concluirmos essa trajetória, nós estaremos com Ele na glória. Esse momento é um momento passageiro, um momento em que nós estamos aqui, nós estamos de passagem e que nós chegaremos a um lugar onde nós habitaremos com Ele para todo sempre. E neste lugar, na glória dos céus, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pecado. E nós desfrutaremos eternamente da presença do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Então você que ainda não tem curiosidade de estudar mais a palavra de Deus ou que tem esse desejo de aprender mais das Escrituras, esteja nos procurando. Nós temos um Instagram, você pode estar entrando em contato conosco e falando o seu desejo, fazendo um pedido de oração. Nós estamos aqui prontos para lhe responder e vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram, seja por outro meio. E nós estaremos continuando os nossos devocionais semanais e esperamos que vocês estejam gostando. Nós vimos que o primeiro foi bem positivo, vocês falaram muito. Nós agradecemos a todos que deram sugestões, que deram críticas construtivas e que tudo seja para a glória de Deus. E nós contamos com você para estar se inscrevendo no nosso canal e divulgando o canal da Jubac, né? Nosso objetivo principal aqui é levar a palavra de Deus a outros jovens e pregar o Evangelho de Deus. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima. Antes de começar a nossa próxima música, que se chama Eterno Lar, eu gostaria que nós estivéssemos lendo o Salmo 95. A gente vai ler os versos 6 e 7, só a primeira parte do 7. E diz assim: venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Esse salmo fala acerca do Senhor como o pastor do seu rebanho, também como o Senhor do seu povo. Essa música que a gente vai cantar, ela fala acerca da trajetória do povo de Deus em direção ao Eterno Lar, a terra prometida. E o início da música diz o seguinte: quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é, se lembre do que Ele fez. E eu acho uma mensagem muito importante para os nossos dias, para que nós possamos meditar, na verdade, que o Senhor é o nosso pastor, Ele conduz os nossos passos, e que nós possamos nos lembrar que nos momentos de aflição, quando o nosso coração estiver triste e desamparado, nós possamos nos lembrar de quem Deus é e do que Deus fez por nós.
E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. E antes de encerrar aqui o nosso devocional, eu tenho um aviso para dar ao pessoal da Jubac que encomendou a camisa da série de estudos Sermão do Monte. As camisas já chegaram, estão com o Pablo, nosso irmão Pablo. Você que encomendou sua camisa, esteja procurando o Pablo e efetuando o pagamento e também pegando a camisa da nossa série de Sermão do Monte. É isso, Deus abençoe cada um de vocês e estejam entrando em contato com ele conosco, ou conosco também. Valeu!